Eu sou Angélica Mores, eu tenho 37 anos, sou servidora pública estadual. Bem no comecinho, agora a gente faz um ano, né, de pandemia, foi aquela coisa, nossa, será que vai fechar tudo mesmo, né? O que a gente vai fazer, meu Deus? E em uma semana já estava um rebuliço, tanto na nossa vida pessoal quanto no trabalho, e a gente se viu assim, quem que a gente pode ver, como que a gente vai fazer com a família que mora separado, né? E aí a gente falou, a gente não tem como ver mais a família. Eu continuei indo trabalhar, a gente fazer um rodízio, né? E aí a gente começou a ver que precisava, né, ficar distante para não pegar e nem transmitir. E um medo muito grande. Meu trabalho ele é principalmente administrativo, né? Eu trabalho dentro da área administrativa do Ministério Público, que é onde faz ele funcionar. Meu pai era servidor do CAIS do Novo Mundo e do LACEN. E aí, às vezes, a gente se encontrava para o almoço no meio da semana, algumas vezes. Às vezes ele ia lá no MP. Meu tio, a gente se via menos. Mas meu tio trabalhava... Ele foi servidor do Hugo muitos anos e ele também trabalhava na área privada. Ele trabalhava num laboratório particular. Então, quando foi na pandemia, bem no começo da pandemia, foi o aniversário dele. Ele adoeceu, ele foi o primeiro a adoecer. Ele adoeceu no começo de abril, mais ou menos. E aí eu tinha visto meu tio, a gente tinha feito um encontro de família, depois disso a gente não tinha se visto mais. Meu pai não, meu pai eu via sempre. Depois que entrou a quarentena, a gente não sentou para almoçar mais, mas ele sempre ia lá no MP, né? A gente conversava de longe, de máscara, e foi assim a relação durante esse período. Já tinha, acho que muito tempo que eu não via meu namorado, por exemplo, não ia na casa dele, que os pais são idosos, meu irmão, a gente não estava se vendo. E a gente via as notícias e foi ficando perplexo, né? Mas a gente nunca imagina, a gente não quer que aconteça com ninguém, claro, mas a gente nunca imagina que vai acontecer com alguém perto da gente. E meu pai falou que meu tio estava com Covid. Ele falou, não, o seu tio e a Dani, que é a esposa dele, estão com Covid. Aí a gente ficou assustado, né? A gente pensa, não, logo eles vão sarar. E aí a situação da Dani foi se agravando um pouco mais. E aí ela internou. Com o Javin, ele é meu tio, irmão do meu pai, mas a gente chamava ele de Javin, o nome dele é Javier. E o Javin, ele tava com febre, ele tava com fraqueza, mas ele dizia que ele tava bem. A gente conversava com ele por áudio, pelo WhatsApp, e ele dizia que ele tava bem. Ele e o filhinho deles em casa. A Dani internou e ele continuou em casa, mas enquanto ela estava internada, perto de ela sair, assim, que ela já tinha ficado estabilizada, ele não aguentou, assim. Ele foi ficando muito fraco, a febre não passava. E aí eles internaram ele. E aí, na quarta-feira de manhã, meu pai ligou. Meu pai falou assim, não, a saturação dele melhorou. E aí já dá um fôlego de esperança, né? Mas a gente muito apreensivo. Quando foi no outro dia de manhã, meu pai, umas 11 horas, mandou mensagem falando que ele tinha sido entubado. Quando foi 1 hora da tarde, meu pai me ligou falando que ele tinha falecido. Foi um baque muito grande, muito para nós, assim. Não sei te explicar. Ele era muito querido. A gente... Já nesses últimos tempos, a gente não se via assim. Vou falar pra você que eu vi o Javin uma vez no mês, eu não via. A gente se via em datas comemorativas e tudo, mas ele era uma alegria, uma pessoa tão bondosa. O choque pra mim foi enorme de perder ele. E assim, a gente tudo assustado, não podia ter velório. A gente chegou, a Dani, o Pedro, o Rodrigo, que são os filhos dele. O outro filho dele não pôde vir, nem conseguiu vir, nem deu tempo, que mora em outra cidade, o Felipe. E assim, a gente não podia abraçar ninguém, a gente com medo das pessoas, sabe? Muito medo. Além de precisar disso, a gente não podia, porque tinha um medo, né? De abraçar e se contaminar, não saber o que ia acontecer. Nós ficamos muito abalados, e nós ficamos com mais medo ainda.
nós todos, porque aí aconteceu na nossa família. Depois que o Javim morreu, a sogra dele, a cunhada dele, todos com Covid também, porque tiveram contato com ele, né? Tiveram que levar ele no hospital. A dona Joana, que era a sogra dele, também foi para o hospital, também precisou ser internada. No trabalho começou a surgir casos, e a gente começou a afastar para poder fazer teste. O trabalho também recomendava, né? Não, se você teve contato com alguém com Covid, você está com algum sintoma, vai ficar em casa 14 dias. Quando foi em agosto, minha mãe pegou Covid. A gente não sabe como. Nara, eu vou te explicar, porque aqui em casa tudo ainda é lavado com água, sabão e álcool. Tudo que vai para a rua, tudo fica do lado de fora, as sandálias, os chinelos, quando vem para dentro para lavar. A gente anda com um frasco de álcool líquido, e aí o fato foi que minha mãe pegou. E aí a gente mora num apartamento pequeno, com um banheiro só, e aí nós ficamos isoladas aqui, nós duas. Meu irmão também estava se sentindo mal na casa dele, meu irmão e a minha cunhada, e meu tio, irmão da minha mãe, com a esposa também lá na casa deles. E aí eu fui fazer os testes, não peguei o Covid. Fiquei aqui cuidando da minha mãe 14 dias, ela tomou os remédios que vai no hospital, o povo fala que é protocolo, né? E passou. Ficaram todos bem, meu irmão e minha cunhada também se recuperaram super bem. A gente foi aniversário do meu irmão, dia 4 de setembro, ele foi na casa do meu tio, a gente estava na casa do meu tio no sábado. Foi lá, ficou com a gente um pouco, bebeu, brincou, conversou. E aí quando foi na segunda, que era um feriado de 7 de setembro, ele mandou mensagem falando que estava com sintoma, ele estava com febre e acho que a garganta um pouco ruim, né? E ele tava tomando já azitromicina, ivermectina. Uhum. Aí a gente já falou que ele tinha que ir no médico, né, e tal, mas ele, por ser de dentro da área, ele já sabia disso. Aí ele fez exame, né, e aí acho que o pulmão tava com 20% de comprometimento, mas aí voltou para casa, trocou os remédios dele e ele continuou tomando, mas a febre não abaixava. Quando foi no domingo, ele mandou essa mensagem falando que ele estava com sintoma na segunda-feira. Quando foi no outro domingo, a febre não abaixava, ele não melhorava. Aí ele foi para o hospital, minha mãe foram com ele e aí eles internaram ele. Aí eles fizeram a tomografia e o pulmão já estava com mais de 50% de comprometimento, com catéter de oxigênio. Ele estava bem. Aí a gente falou, não, vamos ver o plasma, né? O plasma convalescente. Corremos atrás do plasma convalescente. Aí ele tinha que subir para UTI para poder tomar. Aí ele foi para UTI. Só que aí a situação dele foi só agravando. O pulmão dele foi só piorando, só piorando. Ele internou no domingo. Quando foi na quarta-feira, ele foi para UTI. Na sexta, ele entubou. E aí ele não saiu mais. Ele ficou 30 dias entubado. E lá dentro, enquanto ele esteve entubado, tudo foi feito por ele. Tudo. Ele tomou todos os remédios, ele foi avaliado por todos os médicos, tudo foi feito por ele. Mas, infelizmente, a doença, ela é forte demais, ela é, assim, eu não sei explicar, né? Uma doença. A gente achava que o Javim tinha falecido por negligência um pouco dele ter demorado a procurar o atendimento, né? Porque demorou a ser entubado, que ele não quis ser entubado. Mas o meu pai, não. Meu pai, ele seguiu tudo. À medida que ele foi se sentindo mais mal, ele foi procurando ajuda e tomando os remédios todos. E teve todo o auxílio que uma pessoa pode ter nessa situação e não conseguiu. Ainda tem sido muito difícil. É difícil pensar. Eles eram muito novos, pessoas que amavam viajar, pescar, que gostavam de estar com os amigos, com a família. Ele internou em setembro e faleceu em outubro. Uhum. Então ainda é muito difícil para nós. O sofrimento ainda é muito grande. Foi uma perda em cima de uma outra perda. Ainda é difícil olhar assim e pensar, não, o João não tá mais aqui, sabe? É muito difícil. E pior disso é você pensar que você tem medo de abraçar alguém que você ama. Você tem medo de abraçar alguém que você ama porque
você não sabe o que vai acontecer com você, você não sabe o que vai acontecer com as pessoas ao redor de você. O Javin não tinha comorbidade. O Javin não tinha, ele não tomava nenhum remédio, nada. Meu pai, ele tomava remédio para pressão. Só era super controlada a pressão dele, ele não tinha problema de coração, de rim, de nada. O Javin, eu lembro de sempre ver o Javin alegre. Sempre, sempre. E todas as vezes que eu encontrava ele, eu corria e pulava nele. Todas as vezes que eu corria e pulava nele, mesmo grandona já, onde eu visse ele, eu corria e pulava nele. E aí a gente chegava nos churrascos, ele era uma alegria. Meu pai também. Uma coisa que eles amavam muito era ir pescar. Eles conseguiram ir muito pouco nesses últimos tempos juntos, mas eles amavam pescar, ir para o Araguaia. Tenho várias memórias da gente indo juntos para o Araguaia, né? Passar a temporada de julho. A gente fica com a memória meio assim, nem consigo lembrar assim, de algo impactante. Não, são coisas tão simples do dia a dia da gente. Quando eu era pequena, ele tinha uma fita no carro, assim, coisa que eu lembro era de escutar músicas como do Gessé, Pavão Misterioso, eram músicas, assim, da época da ditadura, sabe? Essas Oswaldo Montenegro. Eu tenho a sequência das músicas na minha cabeça, assim, eram músicas que ele gostava. E como ele gostava de beber uma cervejinha, de um churrasco, essas músicas aí do Bruno Marrone, do Mineiro Marciano, sertanejo raiz, ele gostava. Javin também gostava dessas músicas. Acho que as pessoas estão cansadas de saber, né? Mas talvez escutando da boca de alguém que perdeu tanto, então pouco tempo, talvez ajude as pessoas a terem mais consciência de que a gente precisa viver esse momento para poder passar. As pessoas ficam querendo que esse momento acabe, ficam cansadas dele, de ficar em casa, de não ver uma pessoa que não vê há tanto tempo. Eu tenho pessoas que eu amo, já tem quase um ano que eu não vejo. Mas é pela segurança delas que eu não sei o que eu posso levar, porque eu preciso trabalhar, e tanto para mim também, porque eu não sei o que vai acontecer. Então a gente não pode prever o que vai acontecer. Então, assim, eu gostaria que as pessoas pensassem que para isso passar, a gente precisa viver esse momento, que a gente precisa entender que viver esse momento é usar máscara, é manter o distanciamento. E eu fico com a última memória que eu tenho deles, assim, eu prefiro ficar com ela, que foi de um momento de descontração que a gente teve com a família, fazendo uma coisa que a gente gostava de fazer, que era assar uma carne, tomar uma cervejinha, fazer um churrasco e conversar, ouvir uma música. O que eu sou, graças ao meu pai, né? Onde eu trabalho, o que eu faço, o meu pai, se eu sou a pessoa que eu sou hoje, eu devo a ele. E a convivência com o Javin, que foi um tio maravilhoso, alegre, carinhoso, muito presente na minha infância, e aquelas pessoas queridas que você queria ter para sempre, você queria ter todos os momentos importantes da sua vida, você gostaria de ter. Então, é isso que vai faltar, né? Daqui para frente eu sinto de perdê-los nesse momento, porque eu acho que eu ainda tenho tanta coisa para viver e eu vou viver sem eles. Então, eu gostaria de ficar com a lembrança da alegria, que era o que eles transmitiam, muito, muito, para todo mundo, e eu fico com isso para mim.